E se uma única frase pudesse destruir tudo que você mais ama? Imagine vencer sua maior batalha, mas voltar para casa e perceber que a vitória se tornou o pior pesadelo da sua vida. E se essa vitória custasse a vida da sua própria filha? Foi exatamente isso que aconteceu com Jefté, um homem marcado pela rejeição, ferido pela vida, que fez uma promessa sem pensar nas consequências. E talvez, sem nem perceber, você esteja prestes a cometer o mesmo erro que destruiu a vida de Jefté. Por isso, fique até o final deste vídeo, porque o alerta que ecoa através dessa história pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal e prepara seu coração, porque a história que você vai ouvir agora pode mudar sua vida para sempre. Nos dias de Jefté, Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Depois da morte de Jair, os israelitas voltaram a praticar o mal, servindo a deuses estrangeiros, Baal, Astarote, os deuses de Sidom, de Moabe e dos filisteus. Esqueceram do Senhor, e o Senhor os entregou aos seus inimigos. Juízes 10, 6, 7. Durante 18 anos, os amonitas oprimiram Israel cruelmente. Tomaram suas colheitas, impuseram impostos, saquearam vilas. O povo gemeu e clamou a Deus. Mas Deus respondeu: vocês me abandonaram. Clamem agora aos deuses que escolheram. Juízes 10, 13, 14. Até Deus pareceu virar o rosto, mas o povo se humilhou. Jogaram fora seus ídolos, e Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Juízes 10, 16. Jefté nasceu em Gileade, no lado leste do Jordão. Seu pai era um homem importante, mas sua mãe era uma prostituta. E por isso, Jefté cresceu com um rótulo colado à alma: filho da vergonha. Mesmo sendo parte do sangue, era tratado como uma mancha na família. Em uma cultura movida por herança e honra, Jefté nasceu condenado à rejeição. Quando Gileade, seu pai, morreu, os filhos legítimos se uniram contra Jefté. Você não herdará nada, é filho de outra mulher. A lei de Deus permitia que até os filhos de concubinas tivessem herança. Deuteronômio 21, 15. 17. Mas eles ignoraram a lei e seguiram o ódio. Jefté foi expulso. Despojado de sua casa, de sua história, de seu nome, foi rejeitado, por sangue e por direito. Jefté fugiu para uma terra chamada Tobi, no extremo leste, nas bordas do deserto. Sem lar, sem herança, sem honra, ele foi acolhido por homens desprezados como ele, rebeldes, endividados, homens quebrados. E ali, longe dos olhos do povo, nasceu um líder. Jefté aprendeu a lutar, a liderar, a sobreviver entre os esquecidos. Enquanto isso, os amonitas cruzaram a fronteira. Queriam tomar de volta as terras que, segundo eles, haviam sido roubadas por Israel séculos antes. Os anciãos de Gileade ficaram desesperados. Ninguém sabia o que fazer. E quando não havia mais solução entre os bons, lembraram-se do excluído, Jefté. Eles enviaram mensageiros até Tobi. Volta, Jefté, lidera nosso exército. Hipocrisia? Arrependimento? Talvez apenas medo. Jefté respondeu com amargura: vocês não me odiavam? Me expulsaram? E agora me chamam porque estão em apuros? Mas os líderes insistiram: se nos livrar, será nosso chefe. Jefté aceitou, mas impôs condições. Queria garantir sua posição como chefe legítimo após a vitória. No centro da cidade, diante de Deus e do povo, Jefté foi declarado líder de Gileade. O rejeitado agora era general. O expulso agora era esperança. O desprezado agora era ungido com autoridade. Antes da guerra, Jefté tentou evitar o conflito. Enviou mensageiros ao rei dos Amonitas, lembrando que as terras haviam sido conquistadas não dos Amonitas,
mas de Seom, rei dos amorreus, e que Israel apenas se defendeu ao sair do Egito. Por que não reivindicaram antes em 300 anos? Mas o rei dos amonitas ignorou e partiu para o ataque. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Juízes 11, 29. Ele partiu com coragem, marchando pelas cidades de Gileade. Mas no caminho algo mudou. Talvez insegurança, talvez superstição. Jefté fez um voto precipitado. Se me deres vitória, o que sair primeiro da minha casa, quando eu voltar, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Um voto que mudaria tudo. O exército de Jefté enfrentou os amonitas com ferocidade. De cidade em cidade, o Senhor entregou os inimigos em suas mãos. Foram 20 cidades destruídas, do início ao fim. Foi uma vitória tão clara que o povo celebrou com euforia. Mas enquanto o povo gritava vitória, uma sombra crescia no coração de Jefté. O voto feito a Deus. Quando Jefté chegou em casa, em Mispa, quem saiu ao seu encontro com danças e alegria foi sua filha, sua única filha, sem irmãos, sem herança, sem mãe mencionada. Ao vê-la, Jefté rasgou suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, você está partindo o meu coração, porque tem de ser você quem me vai fazer sofrer. Eu fiz uma promessa a Deus, o Senhor, e não posso voltar atrás." Juízes 11, 35. E a menina surpreendeu a todos. "Meu pai, cumpra sua palavra ao Senhor, mas me permita chorar 2 meses pelos montes, porque nunca me casarei." Ela não questionou, não fugiu, não resistiu. Ela se entregou. Durante 2 meses, ela chorou com suas amigas, não só pela morte, mas porque ela nunca chegaria a ser mãe, por uma vida que jamais teria. Passados os 2 meses, a jovem voltou, e Jefté cumpriu seu voto. Mas aqui surge o mistério que divide estudiosos até hoje. Ela foi realmente queimada como holocausto? Ou foi dedicada ao serviço perpétuo no tabernáculo, em virgindade? A Bíblia diz: "E ele fez com ela conforme o voto que havia feito." Mas não há menção de fogo, de altar ou intervenção divina, como houve com Isaque e Abraão. A lei mosaica condenava claramente o sacrifício humano. Levítico 18, 21, 22, 5. Como poderia o Espírito de Deus conduzir alguém a fazer algo tão abominável? Alguns estudiosos creem que Jefté não matou sua filha. Ela teria sido consagrada ao Senhor, vivendo no tabernáculo, em virgindade perpétua, sem nunca se casar nem ter filhos. A ênfase no texto não é sobre a morte, mas sobre o lamento por sua virgindade. O que foi sacrificado não foi sua vida, mas sua possibilidade de gerar descendência. Desde então, o povo de Israel instituiu um costume. As moças de Israel saíam 4 dias por ano para lembrar a filha de Jefté, o gileadita. Juízes 11:40. Não havia culto ao sacrifício. Havia memória da renúncia, da tristeza de uma jovem fiel que, por causa do voto do pai, entregou seus sonhos sem questionar. Uma lembrança viva de que palavras têm peso eterno. Mas a história de Jefté não terminou ali. Depois da vitória sobre os amonitas, os homens da tribo de Efraim vieram com arrogância. "Por que foste lutar sem nos chamar? Vamos queimar sua casa com você dentro." Juízes 12:1. Jefté respondeu com firmeza. E quando Efraim tentou guerra, pagou caro por isso. Os gileaditas lutaram contra os efraimitas e capturaram os vales do Jordão. Quem tentava atravessar era testado. Diga Shibolete. Se dissesse Sibolete, sotaque de Efraim, era executado. Foram 42.000 efraimitas mortos. Uma guerra civil entre irmãos. A dor da ignorância se espalhou como fogo. Jefté governou Israel por 6 anos e morreu. A Bíblia não menciona outros filhos, nem lamentações por sua morte. Seu nome foi apagado.
sua linhagem encerrada. Ele salvou o povo, mas perdeu a própria família, uma vitória que custou mais do que qualquer derrota. Curiosamente, o nome de Jefté aparece em Hebreus 11:32, ao lado de Gideão, Davi e Samuel, heróis que, apesar das falhas humanas, confiaram em Deus para fazer o impossível. Talvez a fé de Jefté não esteja no voto que fez, mas no fato de que ele agiu, mesmo rejeitado, mesmo quebrado. Foi ousado, foi corajoso, mas também trágico. Jefté nos ensina que nem toda vitória é glória e que um coração ferido pode gerar promessas perigosas, seja no altar ou na vida. Há votos que não agradam a Deus, mesmo quando nascem da fé. Deus deseja obediência, não sacrifício. E mais do que vitórias externas, Ele quer curar nossas dores internas, antes que elas nos consumam. Quantas vezes fazemos votos com Deus, tentando negociar bênçãos com promessas impensadas? Senhor, se me curares, nunca mais pecarei. Se me deres aquilo, entrego tudo. Mas será que entendemos o que estamos prometendo? Ou apenas usamos a fé como moeda de troca? Jefté é o lembrete de que nem todo voto agrada a Deus, especialmente os que nascem do medo, não da obediência. Quando Abraão ergueu o cutelo para sacrificar Isaque, Deus interveio. Mas com Jefté não houve voz do céu, não houve anjo, não houve escape. Será porque Deus não aprovou o voto desde o início? O Senhor condenava o sacrifício de filhos como abominação. Talvez o silêncio de Deus não tenha sido aprovação, mas um grito de dor por algo que nunca deveria ter sido prometido. Se hoje você se encontra rejeitado, sem voz, sem apoio, lembre-se, Deus pode te usar, como usou Jefté. Mas não permita que a dor do passado determine suas decisões no presente. Não negocie com Deus. Conheça-o. Ele quer sua vida, não sua performance, sua obediência, não seu desespero, seu coração, e não sacrifícios impossíveis. Se essa história falou com você, não ignore. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de um alerta de Deus. Aqui, toda semana, você vai encontrar histórias bíblicas como você nunca ouviu, profundas, relevantes, vivas. E no próximo episódio, vamos conhecer um outro personagem que também fez escolhas trágicas, acreditando que estava fazendo o certo.